caminhoneiro, ou enfim, qualquer profissional que viva do trânsito, agora vai ficar cerceado de poder trabalhar, e é trabalhando que eu vou conseguir pagar essa dívida. Me tirando esse direito de trabalhar, vou pagar essa dívida como? O número de inadimplentes cresceu 3% no primeiro trimestre. São 62 milhões de consumidores com contas em atraso, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. E todo esse contingente pode ser atingido por causa de uma única ação. Isso se chama jurisprudência, quando uma sentença de corte superior se torna base para os demais tribunais. O STJ julgou uma ação movida por uma escola em Sumaré, no interior de São Paulo, que cobra uma dívida de R$16 mil. O STJ entendeu que suspender a carteira de motorista pode pressionar o devedor da escola a pagar a quantia. Havia também um pedido para suspender o passaporte dele, mas o tribunal rejeitou, alegando interferência no direito de ir e vir. Cobrança de dívida é sobre a busca de patrimônio das pessoas. Restringir direitos, nós estamos voltando à Idade Média, quando as pessoas se tornavam escravos para pagar dívidas. Na opinião deste outro especialista em direito, a medida serve apenas como pressão psicológica e só teria sentido se o devedor escondesse patrimônio. E essas medidas atípicas, elas são voltadas para aquele devedor que blinda o seu patrimônio, de maneira que as formas típicas de penhora e alienação do bem, elas não funcionam, mas ele tem sinais exteriores de riqueza e ele está com o patrimônio blindado, então a execução comum, tradicional, não incomoda esse devedor. Boa noite, doutora Janaína Pascoal. Boa noite, Aline Clemente. Obrigada pela presença aqui no Jornal da Cultura. Num país com a crise que nós temos, com tantos devedores, é correto isso, doutora Janaína? Retirar o documento de uma pessoa, carteira de habilitação, passaporte? Quando a gente pensa no passaporte, ainda pode ter a situação do sujeito dever e estar viajando a passeio e postando fotos no Face. Ainda tem alguma justificativa, muito embora eu não concorde. Agora, a carteira de motorista, com todo respeito ao STJ, me parece um abuso. Por quê? Porque é uma medida restritiva de direito que tem cabimento quando se está diante de um crime. Então, por exemplo, no Código de Trânsito, quando a gente tem os crimes de trânsito, o homicídio, a lesão corporal, aí sim você tem como consequência a perda ou a suspensão da habilitação. Mas no âmbito civil, né, quando você tem uma dívida, impedir a pessoa de dirigir, me parece absolutamente incompatível com esse próprio ramo do direito. Foi como um colega falou, o que responde pela dívida é o patrimônio, né? E pelo que a gente percebeu da matéria, algumas decisões às quais eu já tive acesso, antes dessa, que vai servir assim como farol, vamos dizer, não existe uma lógica entre o débito e a medida. O que torna a situação ainda mais teratológica. Porque ainda se você tem um contexto, olha, é um veículo, não, simplesmente, né, impõe essa restrição. Então, me parece, com todo respeito, com base nos princípios todos, na própria legislação vigente, me parece um exagero. Em alguns casos ainda pode inviabilizar ou dificultar que a pessoa tenha recursos para fazer o pagamento da dívida também, não? Sim, e outra, porque tem gente que não é só a questão da pessoa que depende do dirigir para trabalhar. Você pode precisar do carro para socorrer uma pessoa que está passando, que está sofrendo um ataque cardíaco, para o seu dia a dia. Então, não me parece adequado, com todo respeito. Aline, como você vê? Olha, concordo plenamente. Eu não sou advogada, mas o bom senso nos diz que realmente duas coisas são absolutamente distintas em natureza, não é? A dívida e o direito de ir e vir, de dirigir, até mesmo como forma de trabalho para pagar essa dívida. Tem naturezas distintas e uma coisa não se relaciona à outra, portanto. Então, é uma medida que não deve continuar, digamos. Não deveria, né? Mas o que a gente pensa não necessariamente é o que se materializa. Na medida em que é uma decisão do STJ, a chance de tribunais, vou usar a palavra inferiores, que não é muito adequada, mas não só no sentido da hierarquia, dos outros tribunais passarem a determinar em magistrados de primeira instância, alguns já vêm determinando, ou seja, até reforçar esse tipo de decisão é grande, né? Que me parece inadequado. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra do sigilo telefônico do presidente Temer.